Ele pensou que era apenas um homem, mas estava prestes a ver uma lenda de terra, suor e sementes que a vida teima em brotar, mesmo onde parece que tudo secou. Porque às vezes o silêncio de quem sofre é a forja mais potente da justiça, e a poeira da estrada, o único juiz que realmente importa. A arrogância tem seu preço, e a dívida que o coração guarda, essa se paga com juros, na hora certa, sem alarde. Amanhã chegara com a promessa de mais um dia escaldante no interior. Na Avenida das Palmeiras, onde o asfalto cedia lugar aos pastos, a concessionária Horizonte Brilhante reluzia sob o sol forte, seus vidros espelhados refletindo o céu sem nuvens. Lá dentro, um oásis de ar-condicionado contrastava com a realidade do lado de fora, enquanto vendedores, impecáveis em suas camisas brancas engomadas, observavam o vai-vem de clientes com a precisão de pescadores à espera do grande lance. Foi então que a porta de vidro girou, e um som inesperado quebrou a atmosfera polida, o barulho surdo de botas grossas batendo no piso encerado. Um homem alto, de pele curtida pelo tempo e pelo sol, com as mãos calosas de quem conhece o cheiro da terra, adentrou o salão. Vestia uma calça jeans desbotada, uma camisa de algodão amassada e um chapéu de palha ligeiramente torto. Os botões da camisa estavam mal abotoados e um leve aroma de mato seco parecia acompanhá-lo, misturando-se ao perfume de carro novo. "Bom dia, senhores", ele disse, tirando o chapéu com um gesto de respeito. "Vim dar uma olhada em umas picapes." Seu tom era calmo, quase sussurrante, mas sua presença preencheu o espaço com uma quietude intrigante. Um dos vendedores, Fernando, o mais experiente e notório pela sua arrogância na loja, levantou os olhos do computador. Um sorriso mal disfarçado, quase um escárnio, surgiu em seus lábios. "Ah, claro, o senhor seria Eliseu, certo?" Ele perguntou, sem sequer mover-se da cadeira. O fazendeiro assentiu com um aceno tranquilo. "Pois não, seu Eliseu", continuou Fernando, com um tom de voz que beirava a condescendência. "O senhor já pesquisou nossos modelos pela internet ou veio apenas para dar uma olhadinha?" Eliseu olhou diretamente para ele, a fala mansa contrastando com a firmeza em seu olhar. "Quero ver 7 iguais, picapes fortes de carga. Se tiverem pretas, melhor", respondeu com uma calma que desarmou o ambiente. Fernando arqueou as sobrancelhas, a surpresa se misturando à incredulidade. 7? Repetiu quase em um sussurro. Eliseu assentiu novamente. 7. Se eu gostar, pago à vista. As palavras ecoaram no salão como uma bomba silenciosa. Fernando soltou uma risadinha abafada e lançou um olhar cúmplice para os colegas. No canto, um deles sussurrou algo e riu. Outro soltou entre dentes. "Vai montar um exército?" Eliseu pareceu não ouvir. Apenas abriu a mochila velha e tirou uma folha de papel com anotações feitas à mão. Seus olhos percorrendo o showroom sem pressa de convencer ninguém. Foi nesse instante que um dos vendedores mais jovens, Daniel, se aproximou. "Senhor Eliseu, o senhor aceita um café? Posso mostrar os modelos com motor mais potente e câmbio reduzido, apropriados para uso em terra." A resposta de Eliseu foi um corte seco na risada abafada dos outros. "Só tenho uso para quem fala comigo com respeito", disse, olhando direto nos olhos de Daniel. O rapaz sorriu levemente, sem jeito, e o convidou para sentar. Enquanto os outros vendedores riam baixinho ao fundo, Eliseu sentava-se com dignidade, tirava do bolso um óculos simples e, com voz baixa e pausada, começava a explicar o que queria. Ele não estava ali para impressionar. Estava ali para cumprir uma promessa. E mesmo que ninguém soubesse ainda, aquilo não era só uma compra. Era um capítulo de uma história que ele esperou 30 anos para escrever. Enquanto Daniel, com a calma que lhe era peculiar, mostrava os modelos no catálogo, os olhares atravessavam o salão como flechas envenenadas. Fernando, o vendedor mais antigo, fingia organizar papéis, mas cochichava alto o suficiente para ser ouvido.
Vai querer 7, né? Daqui a pouco pede helicóptero também. O riso abafado dos outros 2 vendedores ao fundo não passou despercebido. Daniel lançou um olhar discreto na direção deles, tentando manter a compostura. Já estava acostumado com aquele tipo de ambiente, mas naquela manhã algo o incomodava mais que o normal. Senhor Eliseu, por sua vez, parecia alheio à zombaria. Olhava os folhetos, fazia perguntas técnicas com a precisão de quem conhece mais de estrada de terra do que muitos ali conheciam de asfalto. Queria saber sobre torque, capacidade de carga, suspensão reforçada. O senhor pretende usar para transporte pesado? Perguntou Daniel curioso. Não, vai ser presente, respondeu Eliseu, sem tirar os olhos da ficha técnica. Daniel levantou as sobrancelhas, surpreso. Presente? Eliseu assentiu sem explicar mais nada. Foi nesse momento que Fernando se aproximou da mesa com uma expressão falsamente simpática, encostou os braços e disse: Seu Eliseu, a gente trabalha aqui com pedidos reais, tá bom? 7 caminhonetes à vista é coisa séria. O senhor trouxe algum comprovante de renda, extrato bancário? Daniel tentou interromper. Fernando, eu estou com ele. Está tudo certo. Rapaz, só quero garantir que a gente não perca tempo com fantasia, respondeu Fernando, sem nem olhar para Daniel. Senhor Eliseu olhou para Fernando com a mesma calma de antes. Tirou a carteira do bolso de trás da calça e, sem pressa, colocou sobre a mesa um papel timbrado do banco, mostrando o saldo de sua conta. Daniel olhou discretamente e os números falavam por si. Ali não havia fantasia alguma. Fernando pigarreou e os outros vendedores ficaram mudos por alguns segundos. Olha, nesse caso... Ele começou, tentando forçar um sorriso. Talvez a gente possa... Agora é tarde, interrompeu o senhor Eliseu com a voz firme, mas sem alterar o tom. Vou seguir com esse rapaz aqui. Só ele me tratou como gente desde que entrei. Daniel ficou sem palavras. Fernando, com a boca semiaberta, apenas assentiu e se afastou lentamente. O ambiente da loja ficou estranho. Um silêncio pesado tomou conta, dizendo mais do que qualquer argumento de venda. Pela primeira vez, os risos sumiram. Mas senhor Eliseu não se alterou. Continuou respondendo às perguntas de Daniel com paciência, conferindo detalhes, anotando os chassis dos veículos em potencial. A dignidade de seu silêncio, sua postura inabalável diante do desprezo inicial, havia virado o jogo, deixando a arrogância dos outros sem resposta. Se isso te revolta tanto quanto me revoltou, e se você acredita que a verdadeira riqueza mora no coração, curta este vídeo e se inscreva no canal. A reviravolta que está por vir vai te fazer enxergar o mundo de outra forma. Daniel, ainda impactado pela postura de senhor Eliseu, perguntou com delicadeza. Senhor Eliseu, desculpe a pergunta, mas para quem vão esses carros? Eliseu parou por um instante, olhou em direção à janela, onde o reflexo da luz batia na lataria de uma das picapes. Respirou fundo. Para quem nunca me deixou na mão, disse ele, e então sorriu, um sorriso curto, carregado de significado. Daniel não entendeu totalmente o que aquilo queria dizer, mas sabia, naquele instante, que havia algo muito maior por trás daquele pedido. Com os modelos escolhidos, cores definidas e anotações feitas, Daniel já havia montado uma proposta formal. Ainda tentava entender o que movia aquele senhor tão calmo, tão decidido e tão enigmático. Senhor Eliseu pediu que os 7 veículos fossem idênticos, mesma cor, mesma configuração, mesmos opcionais, tudo preto com tração 4x4 e motor diesel. Nenhuma frescura, mas resistentes como gente que vive no barro. Enquanto Daniel preenchia o formulário no sistema, olhava de canto para o fazendeiro, tentando imaginar o que estava por trás de tudo aquilo. Um presente? 7 caminhonetes à vista seriam para filhos, netos, sócios. Do outro lado da loja, Fernando observava com cara de poucos amigos. Os outros vendedores evitavam contato visual. A gerente, Dona Clara, percebendo o desconforto no ar, aproximou-se de Daniel com um tom contido. Está tudo certo aqui? Está sim, Dona Clara. Ele quer fechar os 7 hoje.
respondeu Daniel. A gerente olhou para o senhor Eliseu, que respondia a um e-mail no celular antigo, com dedo grosso e movimento lento. Senhor Eliseu, é claro que queremos atender o seu pedido, mas antes de qualquer coisa, preciso verificar a parte financeira. Transferência, nota, registro. O senhor tem conta empresarial? Senhor Eliseu não se irritou. Apenas tirou do bolso interno da camisa um cartão de contato e uma carta de recomendação assinada por um banco local. Daniel pegou, leu e entregou à gerente com um olhar de agora é melhor você não estragar isso também. Dona Clara ficou em silêncio, analisando os documentos. A carta falava por si. Senhor Eliseu era um dos maiores fornecedores de milho e leite da região, com terras em 4 municípios. Discreto, mas respeitado. A tensão mudou de tom. A gerente tentou emendar um sorriso. Claro, claro. O senhor me desculpe, só estamos seguindo o protocolo. Não precisa pedir desculpa, moça. Eu já estou acostumado, respondeu Eliseu. Daniel sentiu o impacto daquelas palavras. Elas não vinham com rancor, mas com a calma de quem já tinha sido julgado vezes demais por fora e nunca por dentro. Minutos depois, a gerente confirmou que a transferência do sinal havia sido aprovada. Senhor Eliseu não hesitou. Amanhã cedo fecho o restante. Quero entregar no fim de semana. Daniel, surpreso, perguntou. Vai entregar pessoalmente? Vou sim, um por um. Quero ver a cara deles quando chegar. Quem são eles? Perguntou Daniel pela segunda vez. Senhor Eliseu olhou nos olhos do jovem, como se avaliasse se ele merecia ouvir. Se você quiser saber mesmo, aparece sábado na estrada do Quilombo. Levo você comigo. Daniel hesitou por um instante, mas algo dentro dele, talvez a curiosidade, talvez o respeito, disse sim. E naquele momento, ele ainda não fazia ideia do que estava por vir, mas sabia que queria ver aquilo com os próprios olhos. O sábado chegou com o céu limpo e o cheiro forte de terra batida no ar. Daniel não sabia o que esperar. Seguiu as instruções de Senhor Eliseu e dirigiu pela estrada do Quilombo, onde o asfalto virava poeira e o sinal do celular desaparecia. Quando encontrou o portão de madeira com uma ferradura cravada no centro, soube que estava no lugar certo. Do outro lado, viu Senhor Eliseu, agora com um chapéu novo, encostado no primeiro dos 7 veículos enfileirados. Todos reluzentes e idênticos, pretos e potentes, alinhados como soldados prontos para uma missão silenciosa. Pensei que não vinha, rapaz, disse Senhor Eliseu sorrindo. Daniel desceu do carro, apertou sua mão e ficou olhando para as caminhonetes. Tudo isso é real, então? E o melhor ainda está por vir, respondeu Eliseu. Ele pediu que Daniel o acompanhasse no primeiro trajeto. Daniel entrou no banco do passageiro enquanto o motor roncava baixo. O velho fazendeiro começou a falar, não como quem conta uma história qualquer, mas como quem abre um pedaço da própria alma. Quando eu tinha uns 20 e poucos, trabalhava num assentamento com mais 6. Era tudo pequeno, terra pouca, fome grande. Só tinha uma picape, uma velha caindo aos pedaços, mas era o que a gente tinha. Ele apertava o volante com as 2 mãos, como se ainda estivesse naquela época. A gente dividia ela para tudo. Levar leite para a cidade, buscar ração, correr com criança doente até o posto. Às vezes, quebrava no meio do caminho e cada um ia a pé empurrando, rindo. Ninguém reclamava, porque a gente era irmão de estrada, irmão de barro. Daniel ouvia em silêncio, sentindo um nó se formar na garganta. Um por um, eles foram ficando velhos, alguns perderam tudo. Um teve AVC, outro vendeu a terra, um ainda trabalha, mas só com cavalo agora. E o senhor? Eu fui ficando, produzi mais, juntei, mas nunca esqueci o que eles fizeram por mim, pela minha família. E por isso, hoje, cada um vai ganhar uma dessas aqui. Sem aviso, só gratidão. Eles pararam diante da primeira casa, uma choupana simples com varanda de tábuas tortas. Um homem idoso saiu com a camisa aberta e o rosto marcado pelo tempo. Parou no portão e ficou imóvel. Oh, tá lembrado de mim, Anselmo? Vim te entregar tua caminhonete. Minha o quê? Caminhonete 0. Tá ali
tá no seu nome, tá quitada. O velho levou as mãos ao rosto, cambaleou. Uma senhora saiu de dentro chorando. Isso é brincadeira, não é? Dívida antiga, tô só pagando com amor. Daniel observava tudo com os olhos marejados. Aquilo se repetiu 6 vezes. Cada casa, uma história. Cada entrega, um abraço. Cada chave, um símbolo de algo que nenhum dinheiro compraria. Na última entrega, Senhor Eliseu parou diante da 7ª picape e disse: essa é para mim, não por vaidade, mas para lembrar, cada vez que eu dirigir, que vale a pena andar com gente que não larga a gente na beira da estrada. Na segunda-feira, o showroom da concessionária parecia o mesmo. Carros limpos, vendedores engomados, café servido em copos plásticos. Mas havia um rumor no ar. Um vídeo tinha começado a circular, simples, feito por Daniel, com trechos da entrega das picapes. Nenhuma legenda sensacionalista, só imagens, só verdades. Em poucas horas, aquele conteúdo cruzou a cidade. Alguns reconheceram os rostos dos homens que recebiam as caminhonetes com lágrimas nos olhos. Outros compartilhavam com frases como: isso é gratidão de verdade, ou aprende com esse homem, Brasil. Na loja, os vendedores que zombaram de Senhor Eliseu tentavam fingir normalidade. Fernando, em especial, evitava qualquer assunto relacionado ao episódio, mas era impossível escapar. A gerente, Dona Clara, entrou na sala de vendas e anunciou. A diretoria assistiu ao vídeo. Chamaram o Senhor Eliseu para uma homenagem. Vai ser hoje à tarde. Aqui? Perguntou Fernando pálido. Aqui. E adivinhem quem vai recebê-lo? Fernando não respondeu. Daniel se levantou. Eu recebo. É o mínimo que posso fazer. Quando o Senhor Eliseu entrou pela porta às 15 horas, nada nele havia mudado. A camisa simples, o passo calmo, o chapéu bem encaixado. Mas o ambiente à sua volta estava diferente. Silencioso, respeitoso, olhares abaixados. Ele caminhou com a mesma serenidade até o centro da loja. Os funcionários fizeram uma roda. A gerente iniciou o discurso, mas Senhor Eliseu levantou uma mão. Não precisa disso tudo, não. Só vim agradecer a esse rapaz aqui, apontou para Daniel. Ele foi o único que me olhou nos olhos, sem me medir pelo sapato. Daniel ficou visivelmente emocionado. Os colegas começaram a aplaudir, alguns com a vergonha estampada no rosto. Senhor Eliseu olhou ao redor e completou. Eu sei que muita gente aqui riu, zombou, mas não vou dar sermão. Só quero que vocês lembrem de uma coisa. Nem todo homem de chapéu velho é burro e nem todo carro novo anda mais longe do que quem tem gratidão no peito. Silêncio. Nenhum argumento. Nenhuma resposta. Fernando Vermelho tentou se aproximar, mas Senhor Eliseu já se virava para sair. Antes de cruzar a porta, olhou uma última vez para Daniel. Se um dia quiser sair da cidade e andar por estrada de chão, me procura. Gente que trata os outros bem sempre tem carona garantida comigo. E então foi embora, deixando para trás o som de aplausos tímidos e a lição mais silenciosa que aquela concessionária já tinha recebido. Daquele dia em diante, o nome de Senhor Eliseu passou a circular não apenas entre os vendedores da cidade, mas entre fazendeiros, mecânicos, comerciantes e gente que nem o conhecia pessoalmente. Ele não era famoso, não era político, não aparecia em outdoors, mas sua história. Essa rodava mais rápido do que qualquer caminhonete 0 quilômetros. Na concessionária, as vendas continuaram, mas alguma coisa tinha mudado. O café parecia mais amargo, os risos mais contidos, os olhos mais atentos. Era como se o silêncio de Senhor Eliseu tivesse ensinado mais que qualquer treinamento de vendas. Daniel foi promovido meses depois, mas ele sabia que seu maior ganho não estava na nova função, nem no bônus. Estava naquele sábado, na estrada do Quilombo, quando viu com os próprios olhos o que significa gratidão em sua forma mais pura. Certa tarde, ele voltou à fazenda de Senhor Eliseu. Queria agradecer pessoalmente. Chegou de surpresa.
mas foi recebido como velho conhecido. E aí, moço? Bom, veio tomar um café ou andar na poeira? Brincou Eliseu com o mesmo sorriso calmo. Vim dizer que sua história mudou minha vida, seu Eliseu. Minha história. Que isso, rapaz? Só cumpri com o que prometi. A estrada não acaba quando a gente chega. Ela continua nas pessoas que andaram com a gente, disse o fazendeiro. Os dois se sentaram sob uma árvore. O sol caía devagar, tingindo o campo de laranja. As caminhonetes pretas estavam todas ali, alinhadas na frente da sede, como se guardassem em silêncio as histórias que carregaram. Daniel olhou para elas e disse: todo mundo lembra dos que compram, mas o Senhor fez o mundo lembrar dos que ajudaram a construir. Eliseu baixou os olhos pensativo. O mundo esquece fácil, meu filho, mas quando a gente constrói com o coração, nem o tempo dá conta de apagar. E naquele dia, com o vento no rosto e a poeira da estrada ainda grudada no para-brisa, Daniel entendeu. Existem frotas que valem muito, mas nenhuma vale mais que uma promessa cumprida. Essa não foi uma simples compra, foi uma homenagem silenciosa, um gesto de alguém que nunca esqueceu quem empurrou com ele a caminhonete quando o mundo atolou. E você? Quem são as pessoas que andaram com você mesmo quando a estrada era só poeira? Comente aqui embaixo o que essa história te fez refletir. Deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.